Entregamos a Nossa Senhora cada palavra dessa direção espiritual e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então hoje a igreja celebra a festa dos Santos Anjos da Guarda. A igreja ensina que cada ser humano, ao ser concebido, recebe de Deus um anjo que vai acompanhá-lo até a vida eterna. Esse é um ensinamento muito antigo da igreja, está na Sagrada Escritura toda a existência dos santos anjos, por isso nem vamos tratar dessa parte teológica da coisa, mas da parte mística, da certeza de que temos um amigo. O anjo da guarda é um amigo que caminha conosco. E é triste passar por essa vida sem perceber a presença desse amigo, que foi colocado por Deus exatamente para nos auxiliar a chegar até o céu. Então, de uma certa forma, ele é responsável por nos encaminhar para o bem, inspirar boas coisas, nos ajudar mexendo e cutucando nossa consciência. Então ele atua na área da nossa consciência, nos ajudando a ter consciência do que é certo, do que é errado, né? E é interessante a gente deixar que o anjo da guarda participe das nossas decisões, participar da nossa vida com Deus, sempre diante de Jesus, quando você vai adorar, pedir ao anjo da guarda que te dê um coração de adorador que o agrade. Vocês repararam que sempre que eu vou conduzir a adoração, eu faço a oração do Santo Anjo? Porque eu sei que ele melhor que eu sabe como adorar a Deus. Então ele vai nos ajudar e orientar para que a nossa adoração não seja um ato só humano, só racional, mas seja de alma, de coração. Eu, em mais ou menos 1996, se eu não estiver enganado, eu tive uma experiência única, nunca tinha tido antes, nem tive depois dessa, com meu anjo da guarda. Eu estava num evento na paróquia Nossa Senhora da Lapa, lá na Rua da Lapa mesmo, Rua Nossa Senhora da Lapa, e estava tendo lá umas rezas lá, umas orações, eu estava lá aquele dia. E de repente, eles começaram a conduzir uma oração que, na época, a Renovação Carismática Católica conduzia muito eventos assim, chamava de Baile no Espírito, que era um movimento de adoração ao Santíssimo Sacramento, mas onde se apagava as luzes e ficava todo, um negócio meio diferente de nós, mas era assim que eles faziam, né? Mas eu lembro que eu tive uma experiência muito única nesse dia. De repente foi como se eu não estivesse mais lá. Eu estava andando assim, como o rapaz estava conduzindo a oração, eu estava ouvindo ele, de repente eu não estava mais ouvindo ele. E eu vi do meu lado alguém exatamente idêntico a mim, como se fosse um espelho de branco, que caminhava do meu lado e me mostrava várias coisas. E ele me mostrava como se fosse uma paisagem, um jardim, eu não consigo definir, é bem diferente do que é um jardim aqui nessa terra, mas era uma espécie de um jardim assim, né? E me mostrava várias coisas e ele me disse que era meu anjo da guarda. E que eu tivesse fidelidade a Deus, porque um dia eu ia habitar com ele neste lugar que ele me mostrava, né? Isso um pouco antes da fundação de nossa comunidade. Nunca mais tive experiência assim com ele, nem tinha tido antes, como eu já disse, mas foi muito forte, muito intenso essa experiência de alguns segundos, como se eu tivesse por alguns segundos saído daquele salão paroquial, sabe?
mesmo estando lá fisicamente, e tive essa experiência mística e misteriosa com o anjo da guarda. E eu percebo que o anjo da guarda, ele atua de verdade como o seu melhor amigo. Sabe, aquele que está do teu lado mesmo. E ele só espera de nós fidelidade, não perfeição. Perfeição é uma coisa, fidelidade é outra coisa. Eu posso não ser perfeito, mas eu sou fiel ao meu amigo. Então, o que ele espera de nós é a fidelidade. E a primeira leitura de hoje diz exatamente isso, e é aqui que eu quero centralizar essa direção. Deus dizendo assim no livro do Êxodo: vou enviar um anjo que vá à tua frente e que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que eu te preparei. Olha como a leitura começa exatamente dentro dessa visualização que eu tive também, né? Mostrando um lugar onde Deus nos preparou. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe seja rebelde, porque ele não suportará a vossa transgressão. E nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra prometida. Aqui o Senhor nos mostra que o anjo da guarda é esse amigo que nos leva a um caminho de fidelidade ao compromisso com Jesus. Fidelidade. São João Paulo II dizia que uma pessoa fiel, uma pessoa santa é um pecador que nunca desiste. Ser fiel não é ser perfeito. Ser fiel é recomeçar e perceber as coisas que fez de errado, reconciliar, recomeçar, tentar fazer certo. E essa fidelidade, a fidelidade que nós temos a Deus, a fidelidade que nós temos a esse nosso amigo, nosso anjo da guarda, que nos encaminha para Deus, a fidelidade que nós temos a nosso carisma, por exemplo, tudo isso vai caminhar no mesmo grau de felicidade. Então, quanto você for fiel, tanto você será feliz. Tanto que você for infiel, será infeliz. Fidelidade e felicidade, realização vocacional, realização em Deus, caminham junto. Então, sempre quando existe uma tentação de desistir, uma tentação de ir embora, e a gente abraça isso, quando a gente é infiel, a gente se torna infeliz. Já nada mais agrada, o carisma já não tem mais aquele brilho, o Santíssimo Sacramento já não atrai tanto. Por quê? Porque quando eu não sou fiel, eu não sou feliz. E quando eu luto pela fidelidade, na verdade estou lutando pela felicidade. E você vai perceber que quanto mais você consegue ser fiel, e quando você tem conseguido ser fiel, você anda feliz. Aí de repente um pecado aqui, um pecado ali, uma queda aqui, uma queda ali, você percebe a infidelidade, na mesma hora vem a infelicidade. E a tentação da desistência, né? A acusação. Por quê? Porque o demônio sabe muito bem como funciona o coração humano. Ele não é Deus, mas ele tem experiência, né? Ele é anjo e já tem tantos anos acompanhando a humanidade, ele já sabe mais ou menos como funciona o coração humano. Então ele sabe que se ele conseguir te derrubar numa queda, aquela queda, se ela não for reparada com arrependimento, mas se essa queda for acusada com remorso, a pessoa vai ficar infeliz, se sentir infiel e vai ser tentada a voltar atrás, a desistir. Então é uma arma que ele usa em oposição àquilo que o anjo da guarda faz.
é uma luta de duas realidades: o anjo do mal e o anjo de Deus. A gente que decide. Então, mesmo nas nossas quedas, nós temos que permanecer fiéis a esse nosso amigo. Não fomos perfeitos, caímos, mas nos mantemos fiéis. Levantamos e continuamos, né? Não vamos fazer o papel que é do diabo, deixa ele fazer o papel dele. Não vamos ser nós mesmos aqueles que nos acusam, aquele que vai dizer: olha, você, irmão, irmã da comunidade Voz dos Pobres, você é fundador da Voz dos Pobres, você é ministro da Voz dos Pobres, você é membro dessa comunidade e caiu nesse pecado, você não é digno dessa veste, você não deve... É o papo do capeta, é o papo dele. Então sempre ele vai jogar, exigir um caminho perfeito que Deus não exige. Deus exige um caminho fiel, de fidelidade. Fidelidade. Fidelidade é isso, o levantar de cada dia. É olhar para um objetivo e ir em direção a ele. Santo Agostinho dizia: é melhor cair, tropicar no caminho certo do que correr no caminho errado. Então vamos para o caminho certo. E em questão de carisma, e aí esse mistério fica mais profundo quando nós tratamos de carisma, do nosso carisma. Quanto mais nós formos fiéis, mais seremos felizes, mais as coisas acontecerão aqui. Se hoje nós andamos com os passos tão lentos como andamos, é porque eu, como fundador, não sou fiel como deveria. Quero ser, luto para ser, mas ainda não sou, mas vou melhorar. E que cada um missionário tenha esse mesmo objetivo, de melhorar, de ser fiel, para ser feliz, para que o carisma aconteça na sua plenitude. Nossas casas têm uma função específica. Nós temos as casas moscates, que têm uma função pastoral específica, as casas de adoração, que tem uma função pastoral específica, as casas de acolhimento de idosos têm uma função pastoral específica, teremos a casa de acolhimento dos adolescentes, de crianças, que também terá sua função específica, e ela só dará fruto na sua plenitude se a gente for fiel. A casa precisa ser fiel à sua vocação específica. Esta casa, por exemplo, precisa adorar Jesus. Ela precisa fazer a todas as horas canônicas. Ela precisa fazer. E nenhum outro compromisso para esta casa é mais importante. Pode ter caído o teto de outra casa nossa. Não é mais importante do que esta casa cumprir a vocação dela. Porque se essa casa cumprir, não vai cair o teto em cima de ninguém. Pode até cair, mas não em cima de ninguém. E as outras casas, mesma coisa. Cada casa tem a sua função específica e tem que ser fiel a isso. Mas sempre existe também, de novo, o tentador, querendo colocar nessa casa a função específica de outra casa, a preocupação pastoral de outra casa. Então nem se vive aqui e nem se vive lá. E mesma coisa em outras realidades nossas. Então é necessário viver a fidelidade. A fidelidade à vocação e ao carisma de cada casa nossa. Falo para a nossa comunidade agora. Nós precisamos ser fiéis. A nossa casa de acolhimento de crianças ainda não aconteceu, porque ainda nós não somos fiéis nas 3 realidades que hoje assumimos. Ainda não somos. Ainda vivemos com um pé numa casa e um pé em outra. Ainda não assumimos a fidelidade vocacional própria de cada casa. E precisamos fazê-lo. Precisamos. Né? É como se o Espírito Santo nos impelisse, nos apressasse, mas a coisa não anda, porque nós que ficamos lá parados, nem entra, nem deixa ninguém entrar, né? Nós às vezes paramos nas nossas próprias fraquezas, nossas próprias limitações.
Nós gostamos muito de ver e de dar conselho de como viveria perfeitamente a vocação a outra casa, mas esqueço de viver a minha vocação na minha casa. Então, enquanto eu estou nessa casa de adoração, eu sou um irmão, uma irmã contemplativo. E eu preciso assumir isso. Essa casa em especial, a Casa Beata Alexandrina, essa casa sustenta a comunidade Voz dos Pobres. A comunidade Voz dos Pobres não existirá e não terá o que ela tem de vocação pastoral se esta casa não funcionar. Esta casa precisa funcionar. Eu não posso rezar a hora que eu quiser. Eu preciso ser fiel com minhas fraquezas. Não estou nem com vontade de ir, mas eu vou por amor a Jesus. Como na Casa Moscati, que tem a vocação de cuidar dos pobres, doentes, acamados. Talvez eu não estou com vontade de levantar de noite para trocar o Cleito de lado, mas eu vou por vocação. Vou por ele, vou por amor, para cumprir plenamente aquilo. Eu não posso estar lá querendo estar aqui e nem estar aqui querendo estar lá. Que daí eu não vivo plenamente. E se eu não viver fidelidade, eu não tenho realização. Eu não sou feliz. E depois a gente confunde a crise vocacional. A gente acha que eu estou em crise vocacional. Não sei se é isso que tem para mim. Não é verdade. Não é crise vocacional. É crise de fidelidade. É crise de fidelidade. É porque não estou sendo fiel ao pouco que Deus me confiou. Então eu devo ser fiel. Eu devo lutar pela realidade desta casa ou da casa que eu estiver. Eu pretendo, com a graça de Deus, o ano que vem, termos a casa que vai cuidar de criança. Vocês viram a leitura, o evangelho de hoje, falando das crianças? E Jesus citando as crianças. E quanta coisa nós já poderíamos estar fazendo. E nós não estamos fazendo. Porque a gente ainda não entendemos direito. Né? Ainda a gente não tem uma clareza pastoral. Ainda a gente se preocupa com outras coisas, põe outras coisas na frente da preocupação primeira de cada casa. E aí não consegue. Imagina a gente cuidar uma casa com criança, se eu não tiver o coração 100% ali. Cada história, cada realidade de cada uma daquelas crianças que Deus trará para a gente cuidar. Então, se o coração não estiver plenamente ali, também enviaremos a vida consagrada masculina para o Moarama ano que vem. Precisa ir com essa vocação, a vocação de amar. Teremos lá uma casa contemplativa também em Umuarama. A realidade pastoral de Umuarama é outra. Ali existe uma como eu posso dizer, uma grande corrente maçônica e dessas outras sociedades secretas contra a igreja. Nós sabemos disso, não é só lá, todo lugar tem. Mas lá tem muito forte, e por ser uma cidade pequena, isso acaba aparecendo mais claramente. Então nós vamos adorar Jesus naquela chácara, onde já teve retiros maçônicos naquela chácara. Onde eu já passei 2 noites sem dormir lá, uma vez que fui para lá, por causa dos demônios que acham que lá é deles. Né? E que não é, que é de Cristo. Né? Então, nós vamos lá adorar Jesus. Você acha que vai ser fácil ir lá? Não vai ser fácil. Mas se a gente tiver certeza, eu vou lá para adorar Jesus. Eu não vou lá para colher mexerica na chácara. Pode também colher mexerica, né? Traz para mim também. Pode, mas eu vou lá para adorar Jesus, para ser fiel à vocação específica dessa casa. Eu fazendo isso, todas as outras coisas acontecem. As outras coisas andam, as outras casas vão andar. Às vezes a vida consagrada não tem andado bem. E toda hora, ou a irmã Maria, ou o irmão Bento, ou o irmão Moscati tem que estar resolvendo problemas internos. Por quê? Porque não se é feliz quando não se é fiel. Então, um consagrado que não está feliz, ele vai dar problema para os seus ministros, para o seu guardião, ele tem que partilhar de 10 em 10 minutos. Né?
Ele não consegue. Porque ele não está realizado. E não está realizado exatamente por isso. Porque não vive plenamente a vocação. Quando você foi enviado a uma casa, chega para o guardião e pergunta: qual é a missão dessa casa? O que Deus espera de mim nessa casa? Que eu quero me dar 100% a isso. E assim que for informado a você, se lança em Deus. Se lança no plano de Deus. Quero terminar essa direção pedindo a oração de toda a comunidade por mim, pelo Tó, que estamos à frente, pelo Tio Pi, da comunidade, por todas as casas novas que irão abrir, a Casa da Penha que está abrindo, a Casa do Embu que está abrindo, pelas missões do ano que vem que serão mais duras, né? As casas que o Senhor nos pede, para que vocês rezem por nós, para que a gente não seja um obstáculo atrapalhando o andar da obra de Deus, que não nos falte coragem, ousadia, né? Que é difícil, os números não batem, né? Não batem. Então é necessário que Deus esteja conosco. A oração de cada pessoa pelo seu fundador, pelo seu carisma, pela sua comunidade faz um efeito. Nenhuma Ave Maria rezada fica sem fruto. Nenhuma. Eu lembro que na segunda-feira passada eu estava ruim, passando mal, e acordei super bem na terça, porque o grupo de oração da Moca rezou por mim à noite e eu nem sabia. Depois eles me mandaram uma mensagem que rezaram por mim. E eu acordei sem dor, consegui trabalhar. Então, nenhuma Ave Maria fica sem resposta de Deus. Nenhuma prece, quando ela é sincera, desinteressada de outras coisas, mas só pelo bem da obra, nenhuma delas fica sem ser ouvida por Deus. Então que a gente tenha isso no nosso coração. Peço oração de cada um e peço fidelidade à vocação própria de cada casa, tá? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.